Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Celebrando a Sagrada Família, vamos, portanto, pensar em nossas próprias famílias e como nós nos posicionamos em relação a cada membro de nossa família. E quero iniciar com um tempo de silêncio, breve, mas para que possamos trazer em mente estes membros de nossa família: pais, esposo, esposa, filhos, irmãos, sobrinhos, primos, para que possamos pensar qual o grau de relação que temos com eles. Dentre esses, aqueles que tivemos conflito e que o relacionamento não é tão pacífico assim. Talvez aqueles que a gente saiba que já magoamos, ferimos, ou aqueles que sabemos que nos magoaram, nos feriram. Pensemos um instante, porque nessa Santa Missa importa que possamos trazer essas pessoas para a nossa oração. E que possamos nos colocar diante de Deus com muita responsabilidade em relação a essas pessoas. Não como vítimas, mas como alguém que tem uma responsabilidade sobre cada um deles. Pensemos. É preciso amar nossa família, sem exceção. Que nenhum membro de nossa família esteja excluído do nosso amor. Sobre isso, então, destaco a segunda leitura que escutamos da carta de São Paulo aos Colossenses. Nesse texto, vemos como que partindo do fato de que Deus nos amou primeiro, somos responsáveis por amar e amar de modo concreto, e o texto traz uma série de exemplos dessa forma concreta de amar. Escutemos novamente um trecho desse texto. Vós sois amados por Deus,
Por isso, porque sois amados por Deus, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Já disse isso em outras homilias. Suportar, não no sentido pejorativo da palavra, mas ser suporte, ser apoio para o outro. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e sede agradecidos. Portanto, não temos outra escolha a não ser amar nossa família. Para alguns, a proposta pode parecer evidente. Como não amar a minha família? É lógico que eu tenho que amar e é lógico que eu amo a minha família. Então, para alguns, pode parecer um tanto quanto evidente dizer isso. Para outros, pode parecer um desafio. Amar os meus é um desafio. Mas ainda temos os que consideram amar a família uma verdadeira utopia. Utopia é uma realidade ou uma meta inalcançável. Algo que não iremos alcançar jamais. E Padre Zezinho nos escreveu um poema que tem como tema, título, a utopia. Talvez ele tenha escrito isso de forma irônica, o título de forma irônica, né? Eu não perguntei isso a ele, mas a ideia que me vem é um pouco essa. Diz assim, esse poema conhecido por todos nós: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 troadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quantos tantos não a têm. Continua ainda mais um trecho. Utopia, um lar perfeito? Talvez possa ser. Um lar perfeito talvez seja de verdade uma utopia. Mas não pode ser e não é uma utopia amar a nossa família. Não é e não pode ser uma utopia amarmos cada membro de nossa família.
e eu e vocês não podemos descansar enquanto não formos capazes de amar a todos, sem exceção. É verdade que nossas realidades e configurações familiares, elas são muito diversas. Não tem um único padrão. Em meio à família, experimentamos amor, renúncia, cuidado, carinho, ajuda, preocupação, companheirismo. Mas também experimentamos conflitos, atritos, invejas, traição, egoísmo, abandono, mágoa, falta de perdão, agressão. Nenhuma família é perfeita. Já disse isso no início da celebração e ainda irei repetir outras vezes aqui. Na família, temos as pessoas que não valorizam a boa família que têm. Temos também os que na família só evidenciam as dificuldades. Parece que nada de bom existe. Na família temos aqueles que se esforçam por ajudar, estão atentos, são solícitos. Mas também tem aqueles que só sabem acusar, como se todo erro, todo problema e toda falta de amor fosse culpa do outro. Na família, tem aqueles que preferem os amigos, preferem os de fora, são excelentes para aqueles da rua e nem sempre tão bons para aqueles de casa. Na família, tem aqueles que são indiferentes. Parece que estão ali e são apenas hóspedes e não querem se envolver afetivamente, nem com as realidades e compromissos da família. Na família, tem aqueles que desistem, que se cansam. Talvez aqueles que se feriram, ou talvez aqueles que já insistiram algumas vezes e desistiram. Desistiram de ajudar, de conversar, de se fazer presente, de amar. Tem aqueles que buscam unir a qualquer custo. Não quer ver ninguém afastado. Sempre tenta dar um jeitinho de trazer para perto. E tem aqueles que buscam afastar, dividir, fazer com que cada um viva no seu canto. Tem de tudo em nossas famílias. Quem somos nós em nosso contexto familiar? Qual a minha atitude característica em meio ao meu contexto familiar? Uno ou divido? Insisto ou desisto? Perdoo ou acuso? Não nasceremos novamente. Não teremos outra família. Não teremos outros pais, outros irmãos, outros tios, primos, sobrinhos. Só temos a nossa família. E são essas pessoas que temos que amar. Precisamos amar nossa família, não idealizando ou fantasiando uma realidade inexistente. A gente que fantasia uma família ideal, olha para outras famílias e fala: queria que a minha família fosse igual tal família. Idealizando,
fantasiando uma realidade que não existe. Cada família tem os seus conflitos, cada família tem os seus desafios. O que importa é perceber que eu existo nessa realidade, nesse contexto, em meio a essas pessoas. E é aqui que eu sou chamado a exercer uma presença fecunda. É aqui que eu sou chamado a manifestar amor. Aceitem o desafio de amá-los como eles são. Aceitem o desafio de amar os membros de suas famílias como eles são, não como você gostaria que eles fossem. Os erros, quando não perdoados, geram mágoas. E muitas vezes essas mágoas se transformam em desculpas, ou até argumentos para não amar, como se o fato de termos sido feridos justificasse não amarmos. E esquecemos que mesmo na cruz, Jesus manifestou amor até o último instante. Repito tanto porque me impressionam essas frases, essa frase de Jesus: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Pregado na cruz, é capaz de amar os que lá colocaram Ele. E nós, por mágoas pequenas às vezes, argumentamos a pessoa não ser mais merecedora do nosso amor. No entanto, cada decisão de não amar, parece que um pedaço de si mesmo se perde. Cada vez que escolhemos não amar, perdemos um pedaço de nós mesmos. As circunstâncias da vida podem até não possibilitar a experiência da amizade, da intensidade no afeto, como gostaríamos talvez de ter, mas jamais deveria justificar não amar. Ontem celebramos Santo Estevão. Santo Estevão morreu apedrejado. E quem liderou o movimento foi Paulo, ainda antes da conversão. Encontramos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e seguintes. Ali naquela cena, Saulo ajoelhado, entregando a Deus sua alma, pedindo a Deus perdão por eles que estavam lhe tirando a vida. Paulo, à distância, autorizando o apedrejamento. Ali, naquela cena, percebemos que Estevão chega ao céu pelo perdão dado a Paulo. E ao mesmo tempo podemos dizer que Paulo começa a conhecer o Cristo pelo perdão recebido de Estevão. Vou repetir. Estevão chega ao céu pelo perdão dado. E Paulo começa a conhecer o Cristo pelo perdão recebido. O texto bíblico que escutamos
nos propõe que o amor é um vínculo perfeito. E no amor está contido o perdão, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência e gratidão. E nesse contexto cito dois pequenos textos escritos pelo Papa Francisco, pronunciamentos que ele fez, e com isso termino nossa reflexão. Primeiro, dito em 2015, em Cuba, é verdade, não existe família perfeita, não há marido perfeito, pais perfeitos, filhos perfeitos, e se não se zangam, eu diria, sogras perfeitas. Deus incentiva-nos ao amor. E o amor sempre se compromete com a pessoa que ama, com as pessoas que ama. Portanto, cuidemos de nossa família. Há um desígnio de Deus, porque existimos em meio a essa realidade de família e a essas pessoas. Mas o certo é, precisamos cuidar de nossa família. Depois, 49º Dia Mundial de Comunicações Sociais disse: mais do que em qualquer outro lugar, é na família que, vivendo juntos no dia a dia, se experimentam as limitações próprias e também as limitações dos outros. Os pequenos e grandes problemas da coexistência e do pôr-se de acordo. Não existe família perfeita, de novo, mas não é preciso ter medo da imperfeição. Olha que coisa. Não é preciso ter medo da fragilidade, nem mesmo dos conflitos. Preciso é aprender a enfrentá-los de modo construtivo. Não fugir dos conflitos, não fugir das imperfeições, não negar as fragilidades, mas lidar com cada realidade dessa de modo construtivo, buscando o aperfeiçoamento de si, do outro e de toda a família. Por isso eu peço a cada um de vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão acompanhando de casa, não desista da sua família. Não desista de ninguém. Não desista de um só membro da sua casa. Há um propósito de Deus para você fazer parte dessa família e para cada uma dessas pessoas integrarem a sua família. Se eu perguntar, eu não saberia dizer por que Deus me deu a vida num contexto de família tão irregular quanto era o meu, e não ter uma união estável entre minha mãe e meu pai, em ter nascido já com meu pai já bastante avançado na idade. Eu só sei que pude colaborar para meu pai se converter. Depois de mais de 40 anos de Umbanda, vê-lo se confessar, vê-lo comungar, vê-lo receber a unção dos enfermos,
E talvez ali eu possa ter entendido porque Deus me deu a vida em meio àquele contexto familiar que na infância foi tão sofrido para mim. Pude, direto ou indiretamente, colaborar para que outros irmãos também se aproximassem de Deus. E ali talvez eu possa hoje buscar uma resposta pela minha vida, pela minha vocação. O que importa é não desistirmos de nenhum só membro de nossa casa. Não desistam de amar. Não importa quão difícil seja, não desistam de amar. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar, ser família no céu, aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar, ser família no céu, aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no